Olá, meu querido paciente. Hoje eu quero começar com uma pergunta direta, talvez até um pouco desconfortável, mas extremamente necessária. Você acredita que toda fruta faz bem? Já se pegou pensando assim: ah, fruta é natural, então posso comer à vontade? Ou talvez você já tenha ouvido de alguém: melhor comer um docinho natural do que uma sobremesa cheia de açúcar, né? E por isso acaba colocando mais duas, três porções no prato, sem nem pensar. Eu entendo. Essa ideia está enraizada na nossa cultura. Afinal, frutas são vistas como símbolo de saúde. Elas são refrescantes, coloridas, naturais e sempre aparecem nas propagandas de vida equilibrada. Mas e se eu te disser que, para quem toma certos remédios, especialmente depois dos 60 anos, algumas dessas frutas podem se transformar em um risco silencioso? Sim, estou falando de frutas como o morango e o kiwi. Alimentos que, para muita gente, representam pureza, leveza, bem-estar, mas que podem se comportar de forma bem diferente dentro de um corpo que já passou por décadas de vivências, tratamentos, alterações hormonais e remédios contínuos. Não se trata de alarmismo. Trata-se de prevenção consciente, de um cuidado que respeita as particularidades do seu organismo. E se você pensa, mas doutora, é só fruta? Eu te entendo. Porque foi exatamente essa frase que eu escutei de uma paciente muito especial. O nome dela é Dona Adelaide. O susto de Dona Adelaide. Dona Adelaide tem 74 anos. É daquelas senhoras que transmitem elegância sem esforço. Chega no consultório sempre arrumada, com um sorriso discreto e os cabelos brancos presos num coque impecável. Ela mora sozinha, é lúcida, ativa e tem um imenso orgulho de cultivar sua própria horta. Adelaide sempre me dizia: eu gosto do que vem da terra, doutora. Não confio em comida de caixinha. E confesso que isso me fazia sorrir. Eu adoro quando um paciente escolhe o caminho da alimentação natural. Mas naquela semana, ela me ligou chorando. Era uma terça-feira nublada. Ela me ligou do hospital. Doutora, meu nariz sangrou por mais de 30 minutos. Eu achei que ia desmaiar. Nunca vi tanto sangue. O médico perguntou se eu tinha levado uma pancada, mas eu só estava sentada na varanda, comendo minha salada de frutas. Salada de frutas. E adivinha quais eram os ingredientes? Morangos frescos e fatias generosas de kiwi. Ela ainda completou com suco de uva integral, daqueles escuros, naturais, que compramos em feiras orgânicas. Nada de errado nisso, certo? Pois é. Mas Dona Adelaide toma anticoagulantes há 3 anos, por conta de um histórico de arritmia e 2 válvulas com desgaste funcional. Na hora em que recebi a ligação do hospital, deixei o consultório imediatamente e fui encontrá-la. Ela estava pálida, assustada e com os olhos cheios de uma mistura de medo e revolta. Mas era só fruta, doutora. Esse momento partiu meu coração. Adelaide não havia comido um pedaço de torta açucarada, nem um pacote de salgadinhos ultraprocessados. Ela havia escolhido o que muitos consideram o alimento perfeito. Mas o que quase ninguém explica é que frutas como o kiwi, o morango e a uva roxa, apesar de serem naturais e saudáveis, interagem diretamente com certos medicamentos, principalmente aqueles usados para afinar o sangue ou controlar a pressão arterial. E é aí que mora o perigo. O corpo envelhecido tem um metabolismo mais lento, um fígado mais sensível e um sistema circulatório que já carrega sua história. Frutas que antes apenas fortaleciam, agora podem potencializar demais o efeito de remédios, causando hemorragias, quedas de pressão ou pequenos sangramentos inesperados, como o que aconteceu com Dona Adelaide. Enquanto conversávamos na sala de observação, eu segurei a mão dela e disse: Adelaide, você não fez nada errado, mas você precisa entender uma coisa. O seu corpo não é mais o mesmo de 30 anos atrás. Hoje ele é mais sensível, mais sábio e também mais exigente. Ele precisa de escolhas mais conscientes, mesmo quando falamos de frutas. Ela respirou fundo e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu só queria me cuidar do jeito certo. E é por isso que eu estou aqui com você agora. Porque talvez você também esteja tentando fazer tudo certo. Evitando gorduras, frituras, doces. Apostando nas frutas como opção segura. Mas ninguém te explicou que depois dos 60 não basta ser natural. Tem que ser adequado. A grande verdade que quase ninguém diz. Essa é a realidade que precisa ser dita,
Com carinho, mas com firmeza. Frutas são boas, sim. Mas o tipo, a quantidade e o momento em que você as consome fazem toda a diferença. Especialmente se você toma medicamentos como anticoagulantes, antihipertensivos ou estatinas. Morangos, por exemplo, têm salicilatos naturais, que afinam o sangue. Kiwis têm alto teor de vitamina K e compostos que também afetam a coagulação. E a uva roxa, rica em resveratrol, um potente antioxidante, mas que pode potencializar o efeito de remédios vasodilatadores. Agora imagine tudo isso junto, no mesmo prato, sem orientação, em um corpo que já carrega uma rotina de medicamentos diários. É por isso que mesmo escolhas naturais podem se tornar perigosas quando feitas sem consciência. Não se trata de medo, se trata de poder. Eu não estou aqui para te proibir de comer frutas. Estou aqui para te dar o conhecimento necessário para fazer suas escolhas com confiança. Porque eu acredito profundamente que viver bem depois dos 60 não significa viver com medo. Significa viver com sabedoria. E sabedoria começa quando você entende o seu corpo. Agora que você já conhece a história da Dona Adelaide, talvez esteja se perguntando: mas como pode uma fruta provocar tudo isso? Não é exagero, doutora. E eu te entendo. Essa dúvida é legítima. É por isso que, a partir de agora, eu quero te mostrar com clareza, respeito e calma como o seu corpo, aos 60, 70 ou 80 anos, reage de forma completamente diferente a certos alimentos, inclusive as frutas. E mais do que isso, quero te mostrar como se proteger, como adaptar e como continuar comendo bem, só que agora com consciência. Como o corpo maduro metaboliza frutas como morango, kiwi, acerola ou laranja. Vamos começar do início. Quando você consome uma fruta, o corpo precisa digerir, processar e absorver os nutrientes contidos ali. Esse processo é feito principalmente pelo fígado e pelos rins. E aqui está o primeiro ponto. Depois dos 60 anos, o seu fígado não trabalha mais com a mesma velocidade. Ele já processou décadas de alimentos, bebidas, medicamentos, inflamações, vacinas, infecções. O que isso significa na prática? Significa que mesmo pequenas substâncias presentes em alimentos naturais, como os ácidos do kiwi, os salicilatos do morango ou os compostos da laranja, podem acumular no seu organismo. E se você estiver tomando remédios como anticoagulantes, vasodilatadores ou até alguns antihipertensivos, esse acúmulo pode potencializar os efeitos da medicação. Imagine um copo com tinta vermelha bem concentrada. Agora imagine que você coloca água, aos poucos. A cor vai ficando mais clara, mais diluída. Agora pense no seu sangue como essa tinta. E pense nos anticoagulantes como a água, que ajuda a diluí-la para evitar coágulos perigosos. Agora imagine o que acontece se, além do remédio, você ainda adiciona frutas com substâncias que também afinam o sangue? É como continuar despejando água em cima da tinta. A cor já não tem mais consistência. O sangue fica fino demais. E o perigo se aproxima. Quando o sangue afina além do necessário, o seu corpo perde a capacidade de estancar sangramentos rapidamente. E não estou falando só de cortes visíveis. Estou falando de pequenos vasos que se rompem nos olhos, manchas, roxas que aparecem nas pernas sem você nem perceber, sangramentos nasais que parecem intermináveis e até sangramentos intestinais que passam despercebidos até se tornarem perigosos. E o mais alarmante, o risco de micro-AVCs aumenta. Isso porque, com o sangue circulando fino demais, qualquer rompimento em pequenos vasos cerebrais pode gerar confusão mental, perda de equilíbrio, tontura súbita ou até desmaios silenciosos que ninguém associa à causa real. Os sintomas que o corpo te dá. E muita gente ignora. Quero que você preste atenção nesses sinais. Confusão mental leve ou episódios de esquecimento fora do comum. Tontura ao levantar, mesmo depois de uma noite de sono. Gengivas que sangram durante a escovação, mesmo com escova macia. Manchas roxas nos braços ou pernas sem nenhum impacto aparente. Sangramentos nasais que demoram a estancar. Dor de cabeça diferente, súbita, que parece estranha. Nenhum desses sintomas deve ser ignorado. São pequenos alertas de que o sangue pode estar fino demais para a sua realidade. O erro comum: comer a fruta junto com o remédio. Aqui está uma armadilha muito perigosa.
Alguns pacientes tomam o anticoagulante com um copo de suco de laranja ou uma fatia de kiwi no café da manhã, acreditando que estão fazendo um bem ao corpo. Mas o que acontece aí é como colocar gasolina e fogo ao mesmo tempo. O remédio ainda está entrando na corrente sanguínea. E você, sem perceber, já está acrescentando substâncias que vão acelerar ainda mais o efeito. Resultado: o efeito do remédio é potencializado além do necessário. E o corpo, ao invés de protegido, fica vulnerável. As frutas que requerem mais atenção. Quero que você memorize essa lista. Elas não são proibidas, mas exigem frequência controlada, horário adequado e avaliação médica contínua. Morango, rico em salicilatos naturais que afinam o sangue. Kiwi, ácido, cheio de enzimas e compostos que interagem com anticoagulantes. Acerola, altíssima em vitamina C, pode alterar a absorção de medicamentos. Laranja, dependendo da variedade, pode interferir no metabolismo hepático. Cereja, rica em antioxidantes que, em excesso, afetam a coagulação. Uva roxa, contém resveratrol, excelente antioxidante, mas pode afinar demais o sangue. Couve e espinafre em sucos verdes, riquíssimos em vitamina K, que atua diretamente na coagulação. Se você toma remédios como varfarina, clopidogrel, rivaroxabana, apixabana ou outros anticoagulantes, essas frutas e vegetais exigem atenção redobrada. Como adaptar sua rotina com segurança? Agora vamos à parte que mais importa: as soluções. Não se trata de excluir. Se trata de conhecer seu corpo. Frutas são bênçãos, mas devem ser respeitadas como medicamentos naturais. Veja como você pode adaptar a sua rotina. Separe o horário do remédio e da fruta. Evite consumir frutas potencialmente interferentes até 3 horas após o uso do anticoagulante. Diminua a frequência. Em vez de comer morango todos os dias, consuma 2 vezes por semana. E intercale com frutas neutras, como maçã ou pera. Use rodízio inteligente. Monte uma lista com frutas seguras: maçã, banana, mamão, pera, e alterne com frutas ácidas em dias específicos. Isso evita o acúmulo de substâncias. Evite misturar várias frutas ácidas de uma vez. A famosa salada de frutas pode parecer inofensiva, mas pode se tornar um coquetel químico quando feita sem critério. Faça exames regulares, especialmente o INR. Esse exame avalia a espessura do seu sangue. Com ele, o médico pode ajustar seu tratamento e sua alimentação com precisão. Comunique ao médico qualquer mudança alimentar. Se decidiu incluir suco de couve na rotina ou passar a comer acerola, seu médico precisa saber. A escolha que gera autonomia. Você não precisa viver com medo do que come. Você precisa viver com consciência. E isso vale ainda mais para quem já venceu tantas fases da vida e agora merece viver com mais clareza, mais tranquilidade e mais sabedoria. Cada fruta que entra no seu prato pode ser uma aliada ou uma distração disfarçada. O segredo está em aprender a conversar com seu corpo. Agora que você entendeu os riscos silenciosos e os sinais que seu corpo pode estar emitindo, eu quero te mostrar como montar um prato saudável, seguro e equilibrado para o seu café da manhã, almoço ou jantar. Vou te ensinar como combinar frutas com fibras, gorduras boas e líquidos na medida certa, para que o seu organismo amadurecido receba o que realmente precisa, sem riscos e sem renúncias. Porque cuidar da saúde não é deixar de viver. É escolher viver com consciência. E é isso que vamos fazer juntos a partir de agora. Agora que você entendeu por que o seu corpo, ao longo dos anos, reage de forma diferente às frutas ácidas, especialmente se você toma medicamentos como anticoagulantes ou remédios para o coração, é hora de te entregar o que para mim é o mais importante: o como fazer na prática, porque informação sem aplicação é como uma semente sem terra. E a minha missão aqui é justamente essa: te dar a terra fértil, o passo a passo seguro, o ritual diário que vai permitir que você continue vivendo com sabor, prazer e segurança, sem medo de comer, sem medo de viver. Guia alimentar, seguro para quem usa anticoagulante ou remédio cardiovascular. Se você anotar só uma coisa de tudo o que conversamos até agora, que seja isso: você não precisa excluir, você precisa adaptar.
E aqui vai o guia prático que eu desenvolvi especialmente para pacientes como você. 1. O melhor horário para comer frutas com acidez. O ideal é consumir frutas ácidas entre 10 horas e 15 horas, longe do pico de ação dos medicamentos, que geralmente são tomados pela manhã cedo ou à noite. Evite comer morango, kiwi, acerola ou laranja no café da manhã, principalmente se você toma o remédio junto da primeira refeição. É nesse momento que o seu sangue ainda está recebendo ordens do medicamento, e qualquer interferência pode amplificar os efeitos. 2. Respeite o intervalo entre fruta e medicamento. Essa é uma regra de ouro. Espere pelo menos 2 horas entre a ingestão de frutas ácidas e os seus medicamentos. Se você toma seu anticoagulante às 7 da manhã, por exemplo, agende seu morango para depois das 10 horas. Nunca antes disso. E nunca junto com o remédio. 3. Quantidade segura para frutas ácidas. Você não precisa abandonar o sabor, mas precisa entender qual é a dose que o seu corpo pode suportar com segurança. A quantidade segura para a maioria dos idosos que usam anticoagulantes é meia porção de fruta ácida por dia e não mais do que 2 a 3 vezes por semana. Uma porção é aproximadamente 1 kiwi pequeno, 4 morangos médios, ou 1 a 2 copos de suco de laranja natural. Mais do que isso, mesmo que pareça pouco, pode representar risco acumulado ao longo da semana. 4. Substituições seguras e deliciosas. Se você é fã de frutas no café da manhã ou no lanche da tarde, aqui vão substituições que são mais neutras, seguras e nutritivas para quem usa medicação contínua. Maçã, com casca, rica em fibras e pouco ácida. Pera, especialmente se estiver madura, ajuda na digestão e é neutra. Banana madura, fonte de triptofano e potássio. Com efeito suave mamão, excelente para o intestino e rico em carotenos melão, refrescante, hidratante e com baixo risco de interação. Goiaba branca, menos ácida que a vermelha, com muita vitamina C de forma equilibrada. Essas frutas são seguras para consumo diário, mesmo para quem toma anticoagulante. Mas lembre-se, mesmo o que é seguro deve ser consumido com atenção, mastigação adequada e em porções conscientes. Checklist de atenção diária. A essa altura, você já entendeu que seu corpo dá sinais. Mas a pergunta que fica é: você está escutando o que ele diz? Todos os dias, dedique 2 minutos para se observar. Esse é o seu checklist pessoal de segurança. Eu senti tontura hoje, sem motivo aparente. Tive algum sangramento nasal leve que demorou a parar? Apareceu alguma mancha roxa no meu corpo, mesmo sem impacto ou batida? Senti confusão mental repentina? Ou tive lapsos de memória fora do comum? Minhas gengivas sangraram durante a escovação, mesmo com escova macia? Se a resposta for sim para qualquer um desses pontos, pare. Não ignore. Esses podem ser sinais sutis de que seu sangue está fino demais. Procure seu médico. Relate com clareza. Lembre-se, o que parece pequeno pode ser um aviso do seu corpo pedindo ajuda. Mensagem inspiradora e engajamento. Agora, eu quero voltar à história da Dona Adelaide. Você se lembra, não é? A mulher elegante, forte, independente, que passou por aquele susto com sangramento nasal depois de uma simples salada de frutas. Pois bem, hoje, meses depois daquele episódio, ela aprendeu. Ela não abandonou o morango, nem a uva, nem o kiwi. Mas ela separa os horários, faz rodízio entre frutas seguras, anota qualquer sintoma que aparece e conversa comigo sempre que sente algo diferente. E o mais bonito de tudo é que ela entendeu que não é a proibição que protege. É a consciência. Hoje ela diz: Doutora, meu corpo não precisa de regras duras, ele precisa de carinho. E agora eu sei que até uma fruta pode ser um presente, se for bem escolhida. E é exatamente isso que eu quero que você leve consigo. Você não está velho demais para cuidar de si. Você está no momento exato de transformar o seu cuidado em algo mais profundo. Fruta pode ser cura ou veneno. A diferença está na sabedoria de quem consome. Agora eu quero ouvir você. Você já teve algum sangramento depois dos 60? Já percebeu que certas frutas te deixavam mais fraco ou tonto? Você toma anticoagulante ou remédio para o coração? Comente aqui abaixo. Se você me contar um pouco da sua rotina, eu posso te orientar nos comentários com carinho e responsabilidade. Aqui, ninguém é invisível, e a sua história pode ajudar outras pessoas também. Frutas são como a chuva.
Elas podem nutrir, fertilizar, trazer vida e energia, mas também podem inundar, desgastar a terra, levar embora nutrientes, quando caem na hora errada, no volume errado, no solo despreparado. E o seu terreno, aos 70, é sagrado. Ele já passou por secas, por tempestades, por colheitas felizes e perdas difíceis. Agora, ele precisa de chuva no tempo certo, na quantidade certa, com o cuidado de quem aprendeu a ouvir o barulho das nuvens. Você é esse terreno, e eu estou aqui para te ajudar a cultivar com sabedoria. Se esse conteúdo te ajudou a olhar para a sua alimentação de forma diferente, se te fez pensar, se te esclareceu, se trouxe alívio ou provocou reflexão, compartilhe este vídeo com alguém da sua família. Talvez essa pessoa esteja consumindo frutas todos os dias, achando que está se protegendo, mas, sem saber, está desequilibrando o próprio organismo. Porque informação salva vidas. E é isso que estamos fazendo aqui, juntos. Até o nosso próximo encontro. Com afeto, consciência e com o compromisso de cuidar da sua saúde com verdade. Doutora Ana.